Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Antes de eu apresentar o nosso convidado desse final de semana, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo e também se inscrever em nosso canal, porque tem muito conteúdo e você vai fortalecer histórias como a que eu vou contar agora, dele que é empresário, presidente do CDL e dono de uma rede de farmácias com mais de 50 unidades. Seja bem-vindo aqui, Éder Fernandes, convidado do Encontro Casual do Grupo MB Farmácias. Seja bem-vindo, tudo bem, Éder? Obrigado pela oportunidade de estar aí, né? E então, aqui disposto a fazer um belo programa aí para a galera aí assistir com prazer aí. Pois é, vamos voltar no tempo, que geralmente a gente começa assim, voltando no tempo. E vou voltar lá para o Éder, que é enjuiense ainda, menino aqui. Tinha ideia já do que faria quando perguntavam o que você vai ser quando crescer, Éder? Qual era a resposta? Na verdade, essa veia do empreendedorismo ela já existia, né? Porque meu pai trabalhava como autônomo, né? Trabalhava em obras, então eu desde os meus 7, 8 anos de idade, desde que eu me conheço por gente, eu já trabalhava, né? Ajudando meu pai, assim como meus irmãos também. E passado alguns anos aí, lá por 11, 12 anos, eu já dava jeito de arrumar meu dinheirinho, ganhar meu dinheirinho com a venda de picolé, né? Ah, vendia picolé. Tinha que vender picolé, porque não podia depender só do pai e da mãe, né? Então, uma família grande e o pai trabalhando como autônomo, é aquela história, né? Às vezes tinha serviço, tinha momentos que não tinha. Então, o Éder era o filho do meio? Eu sou o penúltimo. Nós somos uma família de 7 irmãos, eu sou o sexto, né? E então, assim como toda a nossa família, a gente trabalhou sempre desde muito pequeno. E a veia do empreendedorismo, ela começa a aparecer, a gente não se dava conta, né, na época, mas quando eu tomo a iniciativa sozinho de arrumar uma caixa de isopor emprestada para vender picolé. Aí eu não tinha dinheiro para comprar o picolé para botar na caixa. O capital de investimento inicial o capital inicial do meu negócio não tinha. Aí eu consegui com uma... Aqui pertinho, aqui para baixo da Absoluto, ali tinha uma sorveteria que era o bar do seu Carlos ali. Aí eu fui lá e conversei com ele e arrumei os picolé. Ele me deu os picolé, botei dentro da caixinha. Ele disse, mas de tardinho tu tem que vir aqui me trazer o dinheiro dos picolé, senão nunca mais te dou picolé. E aí comecei assim. Depois lá, aos 13 anos de idade... E prosperou a venda? A gente vendia, sim. Aí eu ia lá, depois eu conseguia juntar um dinheirinho, comprava o picolé, botava na caixinha, vendia. Mas se não fosse ele a me ajudar a começar o primeiro negócio de me dar o picolé consignado, né? Mas veja só, eu era um menino ali de 10, 11 anos, mas voltei lá e paguei o picolé. E aí no outro dia fui lá, ele me deu de novo até que eu conseguia então comprar o meu picolé. Depois aos 13 anos de idade... Sem a minha mãe saber, eu arrumei um trabalho de entregador de jornais, aqui no Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã, na época, eu ficava numa casa ali na esquina da Soja, lá nos fundos, uma casa de 2 pisos lá. E ali trabalhei por 2 anos de entregador de jornal no Jornal da Manhã. Então, era 2 dias por semana, eu tinha que sair de casa às 5 horas da manhã, pegava a bicicletinha, fazia chuva, fazia sol, tinha que estar lá no jornal às 6 da manhã, para 7 horas, tinha que começar a entregar na casa dos assinantes. E lá na época a gente ganhava, não me lembro, a gente ganhava 5, 6 ou 10 jornais que a gente ganhava para vender. Então o jornal dava os jornais e aqueles jornais a gente podia vender. Tinha que entregar os dos assinantes e podia vender aqueles 10 que ganhavam. Eu todos os dias conseguia vender os meus 10. Todos os dias eu vendia meus 10, porque fazia parte da renda, da receita mensal ali, a venda daqueles... Já contava com aquilo lá. Exatamente. Então assim foi. Aí depois fui trabalhar, na época existia aqui em Gia a empresa Organização Haas, do seu Bruno Haas, do seu Heinz, Trabalhei com eles ali 2 anos e pouco. Depois fui trabalhar nas lojas Colombo como vendedor, né? E aí, trabalhando como vendedor, comecei a descobrir mais essa minha veia de estar no varejo. E a partir dali, então, que eu depois, lá nos meus 22 anos de idade, eu resolvi pedir demissão da Colombo e aventurar a vida de querer colocar um negócio, né? Porque viu que também já tinha uma segurança daí, uma confiança em si mesmo, imagino eu. Exatamente, bem isso. Não fiz nada com medo, né? Não fiz nada com medo. Claro que no fundinho tu tem um medinho assim, mas eu vou arriscar, eu vou fazer compromisso, vou fazer dívida. Cara, olha só, chegou um momento ali, lá por ano de 87, 88, teve uma ocasião que eu olhei
nós tínhamos começado com um setor de calçados, eu e a minha irmã, uma sociedade, eu e ela. E aí eu olhei a loja assim, pensa numa loja, cara, mas uma loja assim que era do tamanho desse estúdio aqui, mais ou menos, não muito mais que isso. E aí eu somei os títulos que eu tinha para pagar, né, o aluguel que eu tinha para pagar, a conta de água, luz ali e tal, e aí eu somei tudo aquilo, mais um financiamento que eu tinha no banco, e eu olhei e comecei a contar meu estoque, digo, meu Deus do céu, eu devia 5 vezes o que eu tinha de patrimônio. E não dá Dá um calafrio dentro. Aquele frio na barriga, eu digo, assim. não, mas eu Deus não me fez para mim parar aqui agora. E aí continuamos trabalhando, se esforçando e buscando mercadoria em Novo Hamburgo, buscando mercadoria em São Paulo. E era na base da correria do esforço, porque a tecnologia mais avançada que nós tínhamos naquela época era o telefone. E não tínhamos telefone ainda. Para mim, usar o telefone, eu atravessava a rua, ia no clube, que nós começamos o nosso negócio lá na cidade de Santo Antônio das Missões. Eu atravessava a rua, ia no clube e pedia o telefone emprestado. E aí eu pagava lá para o pessoal lá um valor lá por mês, lá para mim poder usar. De vez em quando o cara abria a porta do clube e gritava, dá telefone para mim. Corria atravessar a rua e ia lá atender o telefone. Por que Santo Antônio, seu Éder? Então, Santo Antônio porque a minha irmã já estava morando lá, já fazia um ano, né? E quando nós resolvemos colocar o negócio, ela inclusive que me deu a ideia, ela disse, vamos lá em Santo Antônio, colocamos uma loja de calçado lá, porque lá não tem loja boa de calçado. Digo, rapaz do céu, eu sei vender fogão, geladeira, freezer, mesa, cadeira. Calçado não. Calçado nunca vendi. Picolé, jornal, eu sabia vender, né? Digo, mas vamos embora, vamos ver como é que funciona esse negócio. O que eu fiz? Peguei, fui para Novo Hamburgo, até minha irmã fomos juntos, né? E fomos olhar as lojas lá, ver como é que funciona essas lojas de calçado. E começamos a olhar as lojas. Mas olha, se nós tivéssemos calçado assim, cara, isso eu acho que ia funcionar. Uns calçados assim. Tá, mas e agora? Como é que vamos comprar esse calçado? Comprar onde? Né? Digo, vamos fazer assim, vamos bater na porta dessas lojas, mas esses caras não vendem para nós, hein? Começamos a bater nas portas das lojas, olha só. Começamos a bater na porta das lojas lá em Novo Hamburgo e pedindo, você não vende para nós um preço diferenciado aí, uns calçados? Não, vendemos sim, te damos desconto aí e tal e tal. Como é que vocês vão pagar? Digo, não, por hora a gente tem dinheiro, né? Eles tinham juntado um capitalzinho. E aí começamos, mas nós comprávamos assim, eu comprava um par 35 do modelo, um par 36 do outro e um par 37. Só um par só. Não tinha como fazer mais. Mas olha só que coisa interessante, né? A vida tem um negócio interessante. O fato de não termos dinheiro e termos que fazer o início do negócio daquele modo, lá na cidade nós fizemos a diferença. Porque nenhum calçado repetia. Não repetia nem a cor e nem o modelo. Era exclusivo ali. Como era uma cidadezinha pequena, e na verdade Santo Antônio é até hoje, né? E nossos negócios estão lá, hoje temos, a minha irmã continua com a loja lá, né? Nós temos a farmácia lá, os nossos investimentos em imóveis que a gente fez, temos lá, tudo lá. Mas aquilo na época foi um diferencial, porque daí a gente podia dizer para a cliente assim, olha, esse sapato aqui só tu vai ter. Essa cor aqui, esse salto dessa altura, só você vai ter. Esse tênis aqui, né, para gurizada, esse tênis aqui só você vai ter, não vai ter outro. Né? Mas, porque para o mercado era novidade, né? E para nós era o único jeito que tinha de fazer, não tinha outra. Não era opção. Não era opção. Mas bem no fim, aí começamos a olhar, digo, cara, mas tá dando certo, porque a gente consegue dizer que é exclusivo, porque realmente é. Porque não tinha, e na cidade não tinha outra loja, e nós não tínhamos condições de comprar uma variedade, comprar um número muito grande, de fazer um volume muito grande de estoque. Então isso aí acabou sendo para nós um diferencial. E assim a gente foi indo. Claro, dava muito trabalho, né? Para te ter uma ideia, ó. Eu pegava o ônibus, porque eu não tinha carro, né? Meu carro não fazia parte. Outra coisa, a gente não almoçava em restaurante. Quando eu ia para Novo Hamburgo buscar calçado, esse negócio de almoçar em restaurante não fazia parte do mundo. Ficar em hotéis, dormindo em hotéis, não fazia parte. Não tinha como, não tinha dinheiro para aquilo. Então, o que eu fazia? Eu saía de Santo Antônio das Missões, pegava o ônibus, ia até São Luís Gonzaga, chegava em São Luís Gonzaga às 7 da noite, ficava sentado na rodoviária, comia alguma coisa ali, à meia-noite pegava o Ouro e Prata, ia a Porto Alegre, descia do Ouro e Prata em Porto Alegre, pegava o Citral e ia a Novo Hamburgo. Chegava em Novo Hamburgo às 7 da manhã, e aí começava a peregrinação. Às 19 horas pegava o ônibus de volta, né?
inclusive tinha que trazer a mercadoria no ônibus, porque eu não podia... No ônibus mesmo. Tinha que trazer, então era tão grande a compra que a gente fazia que cabia no ônibus, né? Botava lá 4, 5 caixas lá no ônibus e tal, né? Tem um monte de variedade de produto, de calçado. E aí vinha até Porto Alegre, chegava na rodoviária, descia aquelas caixas, ficava sentado lá das caixas, para ninguém roubar. À meia-noite pegava o ouro e prata de volta, às 6 da manhã estava em São Luís Gonzaga. Às 7 da manhã pegava o ônibus de São Luís Gonzaga e ia até a rodoviária de Santo Antônio das Missões. Era uma maratona, E né? lá então pegava um táxi para levar as caixas até a loja, porque a loja dava lá uns 8 quarteirões da rodoviária. E fazia isso duas vezes ao mês, 3, 4 vezes a cada 60 dias, porque era o único jeito que eu tinha de fazer a reposição de estoque, era assim, né? Não tinha outro jeito. E assim foram, nos primeiros anos foram assim. Foi exatamente não lhe assustava o fato de acontecia uma pesquisa antes para o setor de calçado? O senhor não conhecia, imagino. Ou já conhecia, vou estudar aqui como é que funciona o negócio com calçado. Cara, o conhecimento do negócio para nós iniciarmos foi, claro, a minha esposa tinha como consumidora, então algum conhecimento. A minha irmã como consumidora também tinha algum conhecimento, né? Ela também, quando jovem, tinha trabalhado em loja de calçado, então um pouco da noção ela tinha. Só que isso já eram anos depois, né? Mas não tinha nada o que tem hoje. Internet não existia, celular... Não tem nem onde pesquisar. Por isso que eu digo, a tecnologia mais moderna que tínhamos na época era o telefone do clube emprestado. Né? E ainda não era nem de discar, tu tinha que ligar para a antiga CRT, tu erguia o telefone do gancho, a atendente lá atendia, tu dizia, me faz uma ligação para tal número. Daí ela dizia, tá bom, aí tu desligava o telefone e ficava ali sentado esperando. Aí ficava 10, 15 minutos esperando para eles fazerem a ligação, mas todo mundo que tinha telefone funcionava assim, né? 10 minutos, 15 minutos, tu ligava, viu, não deu a minha ligação? Ele, não, hoje está congestionado, tem muita solicitação. Tu entrava numa fila. Cara, então era assim, a informação mais evoluída que a gente tinha era comprar uma revista Cláudia na época. Né? Nem sei se existe hoje, não sei se existe hoje. Acho que não, eu não tenho certeza. Comprava uma revista Cláudia para olhar lá, para ver o que é que estava no lançamento. Aí depois, sim, a gente começou a participar das feiras de calçado. Aí já melhorou, mas já estava num outro nível, já tínhamos 2 lojas, então, na época, isso já lá por 89, por ali, já tínhamos 2 lojas, então já deu condições de começar a visitar a feira. Na época, quando tinha uma feira em Novo Hamburgo, que era a maior feira do setor calçadista, que era a FENAC, e a gente então ia na feira para ver assim, o que as indústrias vão lançar. Então ia na feira, olhava, depois ia lá nas lojas atacadas, comprar os pingadinhos para trazer para colocar na loja. E assim foi. E assim foi, esse é o início. Mas eu quero falar mais desse início ainda no próximo bloco, seu Éder, mas eu queria que o senhor falasse, porque a gente está vivendo uma situação dramática no Rio Grande do Sul, e nesse final de bloco, eu sei que a rede MB está muito engajada, né, nessa rede de solidariedade que está se formando em todo o estado do Rio Grande do Sul, fora, no Brasil inteiro, para ajudar quem precisa nesse momento. Né? Como é que foi para o senhor esse momento e também buscar essa ajuda e conseguir, né? O senhor estava falando aqui fora do ar, conseguir esse apoio que é fundamental nesse momento? Bom, para nós, num primeiro momento, quando a gente começa a acompanhar, né, e ver que está acontecendo esse problema lá, nessas cidades, a princípio, no primeiro momento, não tem dimensão exata do que está acontecendo. Conforme foram passando os dias, a gente começou a ver o tamanho do estrago que foi. Depois a gente conseguiu entender, cara, isso é uma catástrofe, né? O tamanho que foi esse problema, o tamanho que é esse problema, e está sendo, né? Agora está se repetindo de novo. E aí começamos a participar, comecei a participar do grupo de voluntários. Então, num primeiro momento, a gente foi doando, né? Fui lá na empresa, pegamos algumas coisas, pegamos fralda, lenço umedecido, fizemos doação. Começamos a montar um mix de produto com preço reduzido para facilitar para o público comprar. Fizemos algumas parcerias com os fornecedores para conseguir colocar esses produtos de preço mais baixo junto aos consumidores. E agora, inclusive, hoje, antes de eu vir para cá, para nós participarmos do programa, estávamos lá no nosso CD fazendo o descarregamento de uma carga de medicamentos polivitamínicos, medicamentos principalmente para inflamação e para dores, né? Onde conseguimos participação com os nossos fornecedores,
juntamos nada mais, nada menos do que R$ 497 mil de produtos. Então, nós estávamos lá com as empilhadeiras fazendo o descarregamento e essa é a parte que para nós é importante e, ao mesmo tempo, para mim é muito bom isso, porque tu ajudar, tu ter condições de ajudar é muito gratificante, né? E eu sempre digo para o nosso pessoal, vamos erguer as mãos para o céu, agradecer a Deus que nós estamos aqui bem, né? Estamos aqui conseguindo viver, de certa forma, normal, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer agora é fazer um tanto da nossa parte, que é fazer esse trabalho solidário aí, né? Então, hoje à tarde, inclusive, já descarregamos, fizemos a conferência e já estamos carregando e vai ser dado o destino. Eu não sei bem agora qual é o órgão que vai... Porque medicamento eu não posso simplesmente chegar lá nos abrigos e distribuir medicamento, né? Então, vai através da Secretaria da Saúde, a gente está fazendo os encaminhamentos e essa é a nossa participação. E outra coisa que eu tenho dito para o pessoal também, eu digo, olha, nós estamos vivendo a primeira fase do problema. Tem todo que é cuidar dessas pessoas que estão sofrendo, né? Quem perdeu sua casa, perdeu suas coisas. Depois vai ter a segunda parte, que vai ser a hora que essas pessoas começarem a voltar para casa. Quer dizer, voltar para casa inteiro, porque casa muito nem existe mais, né? Quem tiver a casa ainda. Quem tiver. Outros, como tenho pessoas nas nossas relações que estão lá vivendo o drama, a gente também está auxiliando eles em tudo que a gente pode. Que é o momento quando esse pessoal voltar para casa, a casa vai estar lá. Pega aquela região de Porto Alegre, São Leopoldo ali, né? Canoas, a casa vai estar lá, mas dentro da casa não vai ter mais nada, né? E aquela família, aquela pessoa que tem o seu pequeno negócio, que depende do seu negócio, que vai até embaixo da água, muitos vão perder o estoque que tinham, outros vão perder a estrutura que tinham para trabalhar. Como eu citava agora, né? Aquela pessoa que tinha o carro dele e prestava serviço. Esse cara não tem mais o que fazer agora, quer dizer, tá de a pé. Profissão, entre aspas. Né? Exato. Então, vai ter um segundo momento que também vai ser bastante difícil e a gente vai ter que estar preparado para ajudar, não vai ter outra alternativa, né? Por isso que a gente está gravando esse programa aqui no dia 14 de maio, vou pedir para você fazer também essa doação, a Ijuí está se mobilizando, a região está se mobilizando, como eu disse, o Brasil inteiro também faça a sua parte, nossa solidariedade a todas as vítimas das enchentes e é hora de ajudar. Há um tempo para cada coisa, já diz, é bíblico, né? É tempo de ser solidário agora. Dito isso, seu Éder, vamos ouvir música agora, né? Vamos ouvir as duas primeiras do programa. O que a gente começa ouvindo? Então, tu pediu para me escolher algumas músicas, né? Eu escolhi 6 músicas aí, então as duas primeiras aí que eu vou sugerir, então. Sutilmente, do grupo Skank, né? Uma música que eu particularmente gosto muito de escutar também. E a música que eu não podia deixar de fora, que é a do Raul Seixas, né? Tente Outra Vez, né? Essa música, para mim, ela é quase que um hino, né? Então, basta... Vai tentando. São as duas primeiras do Encontro Casual aqui na Rádio Unijuí FM. Claro, no YouTube aqui a gente segue a conversa, vamos fazer um lanchinho aqui da Sabor da Praça, com os móveis da Casa Elisa, esse cenário aqui bonito que a gente montou, no estúdio da comunicação da Unijuí. Daqui a pouco tem mais conversa aqui no Encontro Casual. Vamos seguindo a conversa aqui no Encontro Casual, recebendo hoje o empresário Éder Fernandes, do grupo MB Farmácias e do Fernand Beleza e Ponto, né? Isso aí. Vamos começar a falar da parte da rede de farmácias que começou junto com as lojas de calçado, lá, as lojas lá em Santo Antônio. Como é que foi entrar e por que entrar no ramo de farmácias, seu Éder? Então, quando, por 94, 95, não me lembro bem o ano, né? Foi quando o meu cunhado, que era meu sócio na época, nosso sócio, ele teve a ideia de colocar uma farmácia, porque lá também era uma cidade muito carente em termos de farmácia. E aí a gente acabou abrindo uma farmácia em Santo Antônio, depois abrimos uma em São Luís, depois abrimos uma em São Borja. Mas farmácia não era o nosso negócio principal. O nosso negócio principal, nosso foco principal era o segmento do vestuário, né, que na época a nossa rede se denominava MB Lojas. Né. E aí então a gente se focava muito no segmento de calçados e confecções e aquelas 3 farmácias elas foram ficando, né.
a gente continuou trabalhando, cuidando delas e tal, mas não tínhamos a intenção de fazer uma expansão dentro do segmento farma. Ocorre que final de 2011, início de 2012, nós, por iniciativa própria, eu e minha esposa, a gente resolveu sair da sociedade, né? Que era na época a minha irmã e o meu cunhado. E aí, para facilitar, digamos assim, a dissolução da sociedade, nós optamos ficar com as 3 farmácias. Então, entramos ali em 2012, eu e a minha esposa, cuidando, trabalhando das 3 farmácias. De novo, vou lhe perguntar, não deu aquele friozinho na barriga? Ah, sempre dá. Não, o friozinho sempre dá, mas a vontade de superar é maior do que, digamos assim, o medo que nos faz paralisar, né? Mas que dá. Mas, não, e outro detalhe, né? É importante, esse medo tem que ter, né? Eu digo assim, o empresário que está diante da frente do negócio, dizer que ele nunca tem medo de nada, às vezes eu duvido, porque até porque o medo ele faz parte, né, da própria sobrevivência do ser humano. Sim, né? ele é fundamental. Ele é fundamental. Se tu não tiver um pouquinho de medo, ou medo de algumas coisas, tu não te precaver, né, de uma série de outras coisas. Então, também não sei se dá para chamar de medo ou um grau de segurança maior, né, que a gente procura. Não sei se a palavra medo talvez é a mais, digamos assim, indicada para esse momento. Mas a gente se precaver, né, a gente fazer as coisas, ter algumas atitudes assim que tu vê que tu vai ter que colocar, aumentar um risco financeiro, por exemplo, assumir compromisso, assumir um desafio, né? Então tu te prepara com um pouco mais de informação, te prepara com um plano B, se não der assim, então eu vou assar, vou desse jeito. Às vezes o plano B também não funciona, aí tu não tem o plano C, mas tem que fazer, não tem outro jeito, né? Então, assim a gente foi indo, foi trabalhando. E o ramo fármaco já era dominado nessa época? Já tinha 3 farmácias, né? Já tinha um conhecimento. O ramo farma, isso é logo ali, né? São 11 anos atrás. Ele não estava no momento que ele está hoje. Ele estava diferente, né? Farmácia, então, era um local que as pessoas iam muito mais para comprar medicamento do que para comprar outras coisas, né? E a partir daquele momento, então, quando nós resolvemos assumir o segmento farmácia para viabilizar ali a dissolução da sociedade, nós não conhecíamos muito bem o segmento, porque, como eu te falei, a farmácia não era o nosso negócio principal. Aí o que a gente fez? De novo, fiz mais ou menos o que eu fiz lá no início com o calçado e a confecção, fiz agora no segmento farma. Digo, bom, então temos 3 farmácias, vamos tocar essas 3 farmácias. O que eu fiz? Vou para dentro dos concorrentes. Vamos ver o que está acontecendo. Vou para dentro das lojas dos concorrentes para ver o que os concorrentes estão fazendo. Bom, aí então a gente já tinha mais informação, porque tem um detalhe que eu acabei não falando, que foi o seguinte: quando eu comecei a minha trajetória empresarial lá, eu não tinha nem o 2º grau completo ainda, né? Entende? Aí, então, naquela trajetória construída a empresa, então termino o 2º grau, aí fui fazer uma faculdade de administração. Nesse meio tempo, acabei fazendo um MBA de gestão de varejo aqui pela Unijuí, fiz um MBA, uma pós-graduação em gestão estratégica na CETREM em 3 de Maio, depois fiz uma pós-graduação em gestão de marketing na IESA em Santo Ângelo, né? Buscando conhecimento. Então, quando nós ficamos naquele momento com as 3 farmácias, bom, eu também já estava num outro patamar de desenvolvimento, vamos chamar de competência, né? Mas igual, de qualquer maneira, eu não conhecia o ramo, não conhecia direito o segmento. Então, vamos para dentro dos concorrentes, vamos ver o que os concorrentes estão fazendo, vamos atrás de informação. Busquei muitas parcerias com fornecedores que nós já tínhamos na época, né? Nós sempre tivemos uma reputação muito boa junto aos nossos fornecedores, né? Nossos fornecedores, tanto no segmento de calçado, confecção, como depois os mesmos de farmácia, a gente já tínhamos um certo, digamos assim, respeito por eles, no sentido de entender, conhecerem nós como pessoas honestas, responsáveis, idôneas. Então, nós tivemos muita participação importante dos fornecedores que nos ajudaram. Então, a gente conseguiu aumentar a mix de produto, a gente conseguiu preços melhores, porque a primeira coisa que eu fiz quando nós decidimos então separar a cidade, a gente começou a trabalhar sozinho, eu e minha esposa, a primeira coisa que eu fiz, eu estruturei um plano estratégico.
Mas um plano estratégico, assim, ó, pensa num plano estratégico. Eu fiz ele numa folha de caderno. Mas eu escrevi. Mas estava lá. Estava lá. E aí, na época, como eu estava sozinho, só eu e minha esposa, eu acabei contratando por prestação de serviço, eu não me lembro na época o nome de um jovem que ele era aluno aqui da Unijuí e estava terminando o curso de administração. E eu disse para ele, cara, tu me ajuda vamos pegar esse plano estratégico que eu desenhei aqui e vamos montar, vamos trabalhar isso aqui, tu me ajuda a estruturar melhor. Daí ele olhou assim, mas está muito longe aqui de ser um plano estratégico, né? Eu disse, mas cara, vamos pegar as ideias principais. Ele, não, mas tá bem. Ele, não, pelo menos tu sabe onde tu quer ir. Eu digo, sim, eu sei onde que eu quero ir. Aí montamos, aí comecei a me aproximar dos fornecedores e dizer para eles, olha, eu tenho um plano, eu vou fazer a empresa crescer, eu quero fazer a empresa crescer. E aí a gente foi indo. Então aí depois abrimos a 4ª farmácia, abrimos a 5ª farmácia, a 6ª farmácia e fomos indo, né? E todo o recurso, tudo que a empresa gerava de caixa, de dinheiro, de lucro, tudo reinvestido no negócio. Tudo reinvestido no negócio, né? Então foi assim um foco muito grande para fazer a evolução, o crescimento da empresa. E nesse meio tempo, conforme a gente foi trabalhando e fomos progredindo, a gente foi acompanhando sempre o mercado, né? Acompanhando o mercado, acompanhando os concorrentes, acompanhando a própria mudança dos consumidores. A gente entendeu que, como farmácia, nós tínhamos que ter um propósito para trabalhar. Nós não podíamos simplesmente ser uma loja de medicamentos e de perfumaria e só olhar isso como o nosso negócio no sentido de ganho financeiro, né? Porque tem uma outra parte importante que a gente tem que ter bem claro. A gente, quando vai se aventurar na vida do empresário, nós temos que entender também, para mim isso foi importante, tá? Eu entendi assim, tá, mas eu quero ter uma loja de calçado, mas para quê? Né? E aí, como nós começamos atendendo, muitos anos, né, a gente atendeu no balcão, o que me deixava muito feliz era um cliente chegar e dizer assim, obrigado, cara, gostei da loja de vocês. Cara, isso para mim valia mais do que dinheiro na conta, sabe? Então, aquele prazer de estar junto com as pessoas, de atender as pessoas, de ver que, cara, é muito prazeroso para a gente saber que tu atendeu a pessoa e a pessoa ficou agradecida, ficou feliz com aquele teu atendimento. Ficou feliz, se sentiu ajudado, digamos. Exatamente. Então, a gente sempre teve isso. Então, a gente cuidava do negócio, cuidava da empresa, e cuidamos até hoje da empresa, como se ela fosse um filho, né? Da mesma forma. Então, quando a gente está fazendo as coisas, está embelezando uma loja, não é porque a gente quer mostrar simplesmente que a loja está bonita, que a farmácia está bonita. É porque a gente sabe que as pessoas vão entrar ali, vão gostar de estar ali. E uma coisa que eu me dei conta rapidamente também, depois, quando nós começamos o negócio de farmácia, foi ver assim que mais da metade das pessoas que entram dentro de uma farmácia, elas entram com problema, né? Vamos combinar. Por que eu falo isso? Porque mais de 60% que a gente vende numa farmácia é medicamento. Agora, vamos pensar assim, quem é que fica feliz porque teve que ir no médico, pegar uma receita e ir na farmácia comprar um medicamento? Quem é que fica feliz porque está com uma dor e vai na farmácia comprar um anti-inflamatório? São pessoas mais vulneráveis, tão vulneráveis naquele momento. Exatamente. Então, eu comecei a entender muito rápido assim, não, nós temos a nossa missão, ela tem que ser de entregar, deixar essa pessoa sair daqui melhor que quando ela entrou. Se eu conseguir fazer isso com que a pessoa que entra na nossa farmácia, ela saia melhor que quando ela entrou, porque se ela entrou com dor, mas se ela sai da farmácia levando o produto certo e ela sai dali confiante que aquele medicamento, aquele produto vai ajudar ela já sai mais tranquila, né? Ela já sai pelo menos com segurança. Bom, eu vou para casa, vou medicar e vou ficar bom. E assim a gente começou a trabalhar a questão do nosso propósito. Eu comecei a dizer para as pessoas assim, cara, nosso propósito é entregar saúde e bem-estar para os clientes. É isso que nós temos que fazer. É para isso que a gente trabalha, levanta todo dia de manhã e vai para a empresa, a gente vai trabalhar. É para isso que vocês, quando vão abrir a farmácia de manhã, tem que entender que as pessoas que vão procurar vocês na farmácia, as pessoas estão com problema. E elas têm que resolver isso. E consegue passar, seu Éder, eu estou pensando aqui no Éder, que começa lá com 3 farmácias, passar agora que são 54, né? Consegue Isso. passar essa filosofia de um modo para que esse funcionário consiga entender essa filosofia, mesmo lá do início, a sementinha do negócio? Vamos combinar assim, fazer com que as pessoas façam aquilo que tu gostaria que elas fizessem não é algo fácil, né? Então, tu também tem que trazer a pessoa junto, no sentido de ela entender esse propósito, que é o propósito da empresa, e ver se isso agrada a ela.
se ela se vê dentro desse contexto, né? Então, toda vez que a gente vê que a pessoa, ela se encaixa dentro desse contexto, que aquilo que me deixa feliz, deixa ela feliz também, é muito mais fácil. Claro que vamos combinar, dizer que 100% das pessoas que trabalham com a gente conseguem isso, não é fácil. Mas a gente consegue, respondendo a tua pergunta, a gente consegue fazer com que as pessoas entrem nessa, digamos assim, nessa vibe, porque a gente mostra para elas a importância disso também fazer parte do propósito de vida delas, né? Que a pessoa, quando está trabalhando lá na farmácia, ela não trabalhe só pelo salário, né? Ela entenda que quando ela vai ali, ela vai atender pessoas que chegam ali muitas vezes debilitadas, com problema, né? O atendente de farmácia hoje, muitas vezes, ele é o psicólogo. Ele é o primeiro contato ali depois da consulta, né? Exatamente, ele é o psicólogo muitas vezes. Agora, essa semana aconteceu um caso bem interessante. Eu estou numa das nossas farmácias, nossas filiais, e a cliente estava comprando medicamento e ela estava na dúvida. Ela disse assim, meu Deus, mas será que vai passar a minha dor? Será que é isso? Será que é aquilo? Eu já não sei mais o que eu vou fazer. E ela começou a relatar todas as dores que ela tem, doenças crônicas, né? Como artrite, reumatismo e tal, dor nas juntas e tal. E aí eu disse para ela assim, disse, olha, a primeira coisa que a senhora tem que fazer é entender que a senhora foi no médico, né? Então o médico é o cara que soube identificar melhor o seu problema. A senhora está aqui conosco, nós temos aqui, daí estava a nossa farmacêutica junto. Eu disse, aqui está a nossa farmacêutica, que é uma profissional que vai ter todas as condições de lhe explicar como a senhora tomar esse medicamento. Mas uma coisa eu lhe digo, o médico que lhe indicou isso aqui, para o seu caso, ele fez o melhor. Então, o que nós vamos pensar? O que nós temos que pensar? Vamos pensar que vai dar certo. Vamos pensar que vai funcionar. E acho que vai mesmo, porque pelo que a senhora descreveu e pelo que está aqui no receituário, a medicação é essa que a senhora tem que tomar. Só tem um detalhe, vamos tomar direitinho, toma bem, conforme o médico explicou, a nossa farmacêutica vai lhe dar aqui a posologia, como é que a senhora vai tomar, né, de manhã, que horário, à noite, o horário. Né? Que mais? O médico pediu para mim não fazer muito esforço. Então, assim, relaxo, vamos relaxar. Cara, nessa hora eu estou fazendo quase um trabalho de psicoterapia ali, com aquela pessoa ali, né? Entende? Então, mas o desafio para a gente fazer com que as nossas equipes, todas elas fazem isso, ele é grande, mas ao mesmo tempo é muito gratificante porque a gente consegue isso, a gente consegue ter as nossas equipes muito voltadas para isso. E nós entendemos que também é a nossa missão fazer esse trabalho constante. Então, treinamento, capacitação, motivação, né? Fazer com que as pessoas, as nossas equipes estão sempre alinhadas com esse nosso propósito. Isso é um trabalho diário. Isso é diário, é todos os dias, todo momento, sempre, toda oportunidade está falando sobre isso. E aí tem o modo como a gente se organiza para trabalhar, né? Então, nós temos reuniões mensais com nossos gestores, nós temos reunião mensal com nossos gerentes regionais, que são os que coordenam o número de cidades, o número de lojas, né? Temos a estrutura da empresa. Hoje nós temos um psicólogo dentro da empresa que trabalha dentro do nosso... Na verdade, 2 psicólogos, né? A nossa gestora de RH também vem da área, também tem formação da psicologia, né? E através desse trabalho todo que a gente consegue envolver as nossas equipes para fazer com que isso aconteça, né? E está acontecendo, mas como eu te falei antes no início, né? A empresa, o empresário que ele não tiver um propósito muito bem definido por que ele quer ter o negócio dele, eu diria para ti assim, ó, o cara que abre um negócio pensando só que ele vai ter uma vida mais folgada, porque ele vai ser o dono, ele vai poder fazer o horário dele, ele vai ter, de repente, pessoas que ele vai poder mandar, pedir para fazer algumas coisas, né? E ele entender esse negócio dele como só um negócio para ganhar dinheiro, eu diria para ti que é difícil fazer o negócio funcionar. E aí eu diria também assim que, seria uma certa mediocridade da pessoa querer botar um negócio, atender pessoas, prestar um serviço para as pessoas, só pensando no seu retorno financeiro, né? Para mim, pelo menos, isso não faz muito sentido, né? Seu Éder, vamos ouvir mais música? Vamos lá. Vamos ouvir mais 2, então. O que o senhor separou para a gente aí nesse segundo bloco? Então, tem uma música aqui que eu não sei se ela é muito conhecida assim, do público, do modo geral, que é Vagabundo Confesso, do Grupo das Aranhas. Esse grupo eu não conhecia eles, eu tive num evento lá em Florianópolis, um ano desse, que um fornecedor nosso fez uma convenção. Um grupo de lá, inclusive. Exatamente. E esse pessoal estava se apresentando lá, eu achei fantástico, eu gosto de todas as músicas deles. Aí, escolhi essa aqui, então, Vagabundo Confesso, das Aranhas, é o nome do grupo.
E a outra música que eu gosto também é a Infinita Highway do Engenheiros do Havaí. Ah, o clássico do Engenheiros do Havaí, aqui no Encontro Casual, que recebe hoje o empresário Éder Fernandes, do grupo MB Farmácias e do Fernand Beleza e Ponto. A gente vai ouvir as duas, faz um intervalo e aí volta com o bloco final do programa no YouTube aqui. A gente segue com um lanchinho da Sabor da Praça, no Laboratório de Comunicação da Unijuí, aqui no cenário montado pelo Casas Elisa. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui para o bloco final do Encontro Casual, que traz hoje o proprietário da MB Farmácias e do Fernand Beleza e Ponto, Éder Fernandes. Éder, vamos falar um pouquinho sobre trabalhar em família, né? Porque foi sempre assim, no seu caso, né? Sempre assim. Vantagens e desvantagens que eu imagino que deva ter, né? Olha, no meu caso, eu só tive vantagem, né? Porque desde a sociedade com a minha irmã lá nos 24 anos, a sociedade durou 24 anos, né? Então ela foi importante porque junto a gente conseguiu trabalhar e realizar, construir a empresa e tal, conseguimos, né? Muitas coisas. Então a sociedade foi importante. Mesmo depois, quando eu fico sozinho, ainda eu e minha esposa, depois vem meu filho, que é o Thiago. Hoje ele está com 29 anos, na época ele estava com 17. Estava estudando aqui na Unijuí, começando a fazer o curso de administração. Foi exatamente naquele ano de 2012 que ele começou, né? Fazer o curso de administração, e eu disse, agora tu veio me ajudar aí, porque ficamos agora com umas farmácias, tu vai botar a mão na massa. E aí, no primeiro momento, ele relutou, eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vem aqui, me ajuda, se tu não gostar, tu tá livre para fazer qualquer coisa, mas, né? É importante que tu consiga, pelo menos, me ajudar aí esse primeiro semestre. E ele começou a trabalhar ali, começou a pegar gosto pelo negócio, e hoje é o diretor comercial da empresa, né? A minha esposa Marivane, ela é diretora do nosso segmento Fernand, então todo esse mundo dos cosméticos, dos perfumes, né? Esse mundo da beleza aí é o mundo dela, né? E ela se dá muito bem nesse mundo aí, então ela toca esse negócio. Então eu e o Thiago, juntos, mais os outros diretores que nós temos na empresa, tocamos o nosso negócio de farmácia. Mas para nós, família nunca foi problema, porque por uma questão também muito simples. Nós sempre separamos tudo, da vida pessoal da vida profissional. Em que sentido? Nós não fizemos, nós não misturamos as nossas relações de família dentro da empresa. Então, por exemplo, dentro da empresa, a Marivane não é minha esposa e eu não sou esposo dela. Dentro da empresa, o Thiago não é meu filho e eu não sou o pai dele. Dentro da empresa, né? No sentido de responsabilidade, comprometimento, do que cada um tem que entregar, né? Nós entre nós nos cobramos muito essa questão de resultado, cada um tem que entregar o seu resultado. E as próprias pessoas que trabalham conosco na empresa são testemunhas disso, onde nós não levamos essa relação familiar para dentro da empresa. Então, se alguém tem que falar alguma coisa, ter algum atrito lá com o Thiago, comigo, com ela, a cobrança ela acontece normalmente como se essa relação de família não existisse. E isso ajuda muito, né? Ajuda muito as empresas, porque as pessoas, elas veem isso e elas conseguem ver o tamanho do nosso compromisso e do nosso comprometimento com o negócio. Em então, casa, Éder, consegue separar também? Não, aí não. De chegar e dizer, não levar o problema da empresa para casa. Não, isso aí, eu não sei se alguém consegue. Tá? Eu não sei se algum empresário, alguma família empresária que toca um negócio, se conseguem fazer isso, de fazer a separação. O que nós buscamos fazer quando estamos em casa, né? Que nós temos uma relação familiar bastante ligada, né? Então, agora eu sou avô, o Matheus Benício estão 3 anos, então fortalece muito mais essa questão do laço familiar, né? O que a gente procura fazer? Bom, quando estamos em casa não tem outra coisa para falar que não seja negócio, que não seja a empresa. Mas nós procuramos assim, não vamos discutir problema, né? Se é discutir problema, vamos só falar assim, o que vamos fazer de melhor, né? Como é que vamos trabalhar melhor essa questão, para que lado vamos levar isso, para que lado vamos levar aquilo. Então a gente consegue organizar as coisas, né? A relação, quer dizer, a relação dentro de casa, para não trazer aquela enxurrada de problemas que a empresa tem para dentro de casa e afetar as nossas relações, né? Então isso a gente consegue fazer com maestria. Nós ainda temos o hábito, muitas vezes, quando tem momentos que a gente consegue tirar uma folga e tirar alguns dias de folga, porque eu não chamo isso de férias, porque às vezes, uma semaninha, deu uma semaninha, vamos sair.
Então a gente consegue sair em família, Dá a uma gente sai. desligada do... Nesse momento sim, a gente consegue, né? Dar uma desligada, mas uma desligada entre aspas, né? Porque o contato com a empresa ele é uma constante, né? Então, mas para nós isso não é problema, para nós isso é bom. A nossa vida é trabalho e nós nos entendemos assim. E, inclusive lá na nossa empresa, no nosso DNA, onde nós escrevemos nossa missão, visão, valores, né? Nós escrevemos lá, tem uma crença que eu escrevi lá que eu coloquei assim: o trabalho é a nossa fonte de realização. E eu entendo que o ser humano só se entende como ser de valor através do trabalho, né? As amizades são importantes, a vida social é importante, a própria vida familiar é importante, tudo tem seu grau de importância, tem a sua escala. Agora, o que realmente nos dignifica e que nos faz diferenciar um do outro é o trabalho, é o quanto consegue realizar, né? E a pessoa que entende o trabalho como fonte de realização, daí para trabalho, para ela deixa esse sofrimento, para ela trabalho é diversão. Então e isso é uma característica nossa de família, quando nós estamos trabalhando, a gente não entende aquilo como um compromisso, como uma carga, um peso. Cara, nós estamos ali trabalhando muitas vezes levamos o trabalho para casa, muitas vezes final de semana a gente está envolvido com alguma coisa da empresa, né? Tem uma realização ali. Exatamente, né? Então é por aí o caminho. Dá tempo de curtir o neto, cuidando de uma rede desse tamanho? E como é que faz? E ainda outra pergunta também em cima disso. Nessas visitas, o Éder lembra lá do entregando o jornal, da bicicleta, o primeiro veículo que comprou que era uma bicicleta. Passar essa história até para fortalecer para o futuro? Com certeza, isso é uma coisa que isso acontece meio que de forma automática, né? Porque agora esses dias aconteceu, eu tenho a Vitória, né? Nossa filha tem 15 anos, e aí fizemos uma comida lá, uma janta lá, e ela disse assim: eu não gosto disso. Eu fiz uma polenta com bacon e um frango. Eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de estar na cozinha, né? Mas eu faço coisas simples, né? Aí eu fiz, daí convidei ela, de Vitória, olha só, o pai fez aqui um frango. Eu não como isso, não sei o quê. Eu disse para ela: olha, minha filha, tu não come isso aqui porque tu não sabe o que é estar dentro de uma obra, sentado em cima de um tijolo, com um saco de cimento, uma panelinha na frente, comendo uma boia fria. Aí eu contei para ela como é que acontecia isso. Quando eu ia levar comida para o meu pai na obra, né? A gente levava uma panelinha e eu gostava muito de sentar com meu pai, almoçar com meu pai. Então eu pedia para a mãe: separa uma quantia para mim. E a mãe fazia boia fria, né? Fazia a panela, botava ali um arroz, feijão ali, tá? Carne quando tinha, quando não tinha, não ia, né? E aí, às vezes, um ovo frito e tal. E aí, aquilo era nosso almoço. E eu comecei a contar para ela como é que era, né? E assim eu fico passando para eles, sempre que possível, essas questões, né? Para eles ter uma referência, assim, tá, hoje a gente tem essa vida aqui e tudo. Cara, mas isso aqui tem uma história para estar aqui. Então, fazer eles entender que isso aqui é fruto de uma trajetória, de uma história passada. Para dar um valor maior. Eu entendo que é importante, exatamente. Não sei se vocês compreendem bem a dimensão disso, né? Do que é ficar sentado em cima de um tijolo comendo uma boia fria ali, né? Mas, enfim. Acho que não entende porque é muito difícil. É muito difícil. Tu não consegue conectar, né, com o que a gente vive hoje com a geração uma situação. Hoje, por si só, tem uma facilidade enorme na exato, vida, né? A gente estava falando das diferenças, né? Isso também no trabalho é uma adaptação constante, Éder, de tentar entender essa geração que tem um outro meio de viver. Total. Inclusive, a gente estuda muito, né, sobre isso, sobre essas coisas, né? Agora mesmo, alguns anos atrás, a gente tanto eu, o Thiago e a Marivane fizemos um MBA de 2 anos aí, justamente entendendo assim como que a gente consegue fazer com que as pessoas sejam, digamos, produtivas nos dias de hoje, né? Então, um jovem aí com 18, 19, 20 anos, né? Onde eles têm uma ansiedade muito grande, eles querem tudo para ontem, né? Eles têm pressa, né? Eles entram na empresa hoje, amanhã eles já querem ser promovidos, né? Agora se fala muito assim do significado do trabalho para esses jovens, né? Então, até essa semana, final de semana, eu estava lendo uns artigos sobre isso, né? Onde falava assim que os jovens de hoje eles começam a se questionar, digamos assim, a função do trabalho na vida deles, né? E daí eu fiquei pensando, tipo, cara, nossa, o quanto que eu estou antiquado quando eu digo, então, que trabalho para mim me realiza, eu só me entendo trabalhando, né? Porque a gente viveu assim, aprendeu assim,
mas o mundo daqui para frente para o jovem ele começa a ser diferente. Tá, e agora, como é que eu, empresário, faço para me adaptar a esse contexto e para fazer as coisas funcionarem dentro desse contexto? Cara, a empresa tem que começar a ser diferente. A empresa hoje já não pode mais ser aquela empresa de ontem. Né? Eu, empresário, não posso mais ser o mesmo. Eu tenho que ser diferente. Então, eu tenho que me conectar nesse mundo, eu tenho que saber estar dentro desse mundo, né? Procurar não perder as raízes da gente, mas entender esse contexto, entender esses jovens que estão aí, né? E muitas vezes a gente também tem uma responsabilidade muito grande que é ajudar eles também a se localizar dentro desse contexto, porque às vezes nem tudo isso que eles estão enxergando é a máxima da verdade, né? Talvez também tem um papel nosso, eu digo assim, o empresário também ele tem uma função social que eu digo, educação social, de que ele tem que fazer com essa juventude, né, para mostrar para eles também que, cara, a gente pode ser feliz trabalhando, né, a gente deve encontrar a felicidade no trabalho, olhar o trabalho como desafio, vamos olhar o trabalho como desafio, vou me desafiar, vou me colocar nessa posição, vou mostrar para mim mesmo que eu sou bom, que eu posso, que eu consigo, né. Então, bom, eu tenho um pouco de dificuldade até de falar nisso, do tamanho que é essa complexidade, né? Quando tu me traz esse assunto aí, né? E dentro da empresa, cara, vou te dizer o seguinte, todo dia a gente está trabalhando lá com as pessoas e nós lá ouvindo os movimentos, né? E vendo assim, como é que a gente faz, o que mais eu tenho que fazer, o que mais eu tenho que fazer, que movimentos eu tenho que fazer para poder estar dentro desse contexto, né? Saber trabalhar nesse momento aí. É desafiador. E dá para aproveitar, Éder, já indo quase para o final da nossa conversa aqui, aproveitar todo esse legado, essas conquistas, que não são poucas, né? Vamos combinar, em 12 anos, 54 lojas, mais a Fernand Beleza e Ponto. Enfim, todas essas conquistas, dá tempo de aproveitar isso, saborear essas vitórias? E cara, como é que o Éder faz isso? Então, eu tenho uma filosofia de vida relativamente simples, que é o seguinte: o passado tu usa como experiência. Não te apega ao que aconteceu ali, porque tu só usa aquilo como experiência. Não choraminga o que deu errado, né, no passado. Pensar o futuro, planejar o futuro é necessário, é importante. Agora, viver mesmo daí é aqui, é o hoje, é o aqui e agora. Então, arrumar momentos para a gente, para a gente que está nesse mundo, assim, nessa correria, e tem um negócio como a vida da gente, a gente, em algum momento, tem um pouco de dificuldade de fazer essa separação, né? Mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo, com o passar do tempo, a gente também, né, vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a separar alguns momentos, né? Então, isso é uma coisa que a gente consegue. Como eu te disse, eu não tenho condição de tirar 20 dias de férias, mas eu consigo, de repente, tirar uma semana, tirar uma folga, tirar uns 4 dias aí, fazer alguma coisa, né? E a gente aproveita muito o nosso momento em casa também. Esse momento em família, para nós, é muito importante, né? Nós sabemos usar isso. Então, a gente adora lá fazer um churrasquinho de final de semana lá. Cara, vamos lá fazer um churrasquinho, vamos fazer da melhor forma possível, dar o nosso melhor. Estamos trabalhando em trabalho, sim, estamos, mas ao mesmo tempo estamos ali confraternizando, estamos ali vivendo, aproveitando. Como eu te disse, né, sempre que tem oportunidade, a gente procura viajar em família, né? Então, dá tranquilamente para fazer isso, a gente consegue. Te digo que não é muito fácil, porque às vezes tu programa algumas coisas e não consegue porque surgiu alguma demanda, surgiu alguma determinada situação que tu tem que se envolver, mas na medida do possível que a gente consegue sim. E a partir do momento também que tu vai organizando e estruturando a empresa e estruturando as coisas, né, tu consegue dividir mais essa carga de responsabilidade. Delegar, né? Mais. Né? Exatamente. Então hoje nós temos um quadro de diretores na empresa que são o suporte, são o nosso apoio, né? Onde o Thiago, inclusive, faz parte de um deles. Então, as coisas começam a andar dentro de uma linha de funcionalidade melhor, onde as coisas começam a acontecer melhor e não dependem tudo da gente, né? Então, aí dentro dessa questão, aprender a delegar é algo importantíssimo para ti não ficar também só escravo do trabalho, né? Quando a gente fala assim que o trabalho é a vida da gente, ok, mas também não pode ficar só escravo do trabalho. Só uma coisa não. Tem que ter um momento para a vida da gente. Por isso que eu digo, então, mas aprendemos a fazer assim, bom, o momento é agora. Temos esse sábado, temos esse domingo. Então, esse sábado e domingo, nós vamos viver eles. Tem essa semana que tira uma folguinha. Então, essa semana, não vamos desligar das coisas, não vamos. Mas esse momento vai ser um momento que a gente tira muito para a gente, né?
A gente está chegando aqui ao final já, Éder. Tem um quadro chamado Existencial aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer. Qual é o maior sonho atual do Éder? Bom, hoje nós estamos... Meu sonho atual é o crescimento da empresa. Nós estamos mirando aí a chegarmos a 200 lojas, né? E em termos de trabalho, em termos de empresa, esse é o meu sonho. É por isso que estamos trabalhando. Qual é a coisa mais bonita que o Éder já viveu? Olha, a coisa mais bonita que eu vivi e assim foi muito prazerosa foi a chegada dos meus 2 filhos. Não tem momento, para mim foram 2 momentos assim que foram, eu diria assim, as emoções mais fortes, digamos assim, que eu vivi foram nesses momentos. Qual é a coisa mais triste que o Éder já viveu? Olha, a coisa mais triste é tu ter a perda de um familiar, de um ente querido, né? Essa é uma delas. Essa é a mais que deixa a gente... Não é só o Éder, né? Todo mundo, com certeza, né? Mas outra coisa que me deixa, não vou dizer triste, mas me abala muitas vezes é quando tu se sente incompetente. Tipo assim, cara, eu tinha que ter feito melhor isso que não consegui. Mas também, ao mesmo tempo, tu vira a chave, toca de novo e vai, né? O que é a morte para o Éder? Cara, a morte tem um pouco de dificuldade de falar sobre isso aí, porque é uma coisa que todos nós vai acontecer, né? Eu ia dizer viver, mas não é. Vai acontecer. Mas eu acho também que é uma passagem, né? É uma passagem de uma existência para uma outra dimensão, que a gente não consegue explicar direito, ninguém conseguiu explicar até hoje qual é essa dimensão, né? Mas eu penso assim, para mim a morte ter sentido, eu tenho que deixar um legado. Então, a partir do momento que eu estou construindo um legado e estou trabalhando para deixar isso, estou vivendo isso, a morte é aquele momento que tu termina uma existência, mas tu deixou algo no caminho que tu vai se lembrar depois. Para finalizar, o que é a vida para o Éder? Cara, a vida para mim é desafio. Para mim a vida é desafio. Eu sempre digo assim, problema, a palavra problema eu busco substituir ela pela palavra oportunidade. Por quê? Porque problema é a possibilidade que tu tem de crescimento. Então, eu sempre digo assim, problema, na verdade, quando tu transforma ele em oportunidade, eu tive um problema, resolvi ele, bom, tu já não é mais a mesma pessoa, agora tu é outra. Tu já está num nível maior, tu já aprendeu mais, tu conheceu mais, tu viveu novas experiências. Apareceu outro problema, resolveu, de novo. Tu já não é mais aquela mesma pessoa de antes. Tu já tem mais experiência, já tem mais conhecimento, tu já sabe, já está pensando como precaver, assim tu vai indo. Então, eu digo para todas as pessoas assim, com quem a gente se relaciona, principalmente para os nossos colaboradores, né? Eu digo, olha, vamos entender problema como oportunidade, porque um problema bem resolvido nos coloca sempre em outra dimensão. E dificilmente, o único problema que hoje é difícil, que é impossível, resolver é a morte, né? Agora, tirando a morte, um problema muito grave de saúde, uma doença muito grave, né? Se tu analisar bem, todo o resto, cara, com esforço, com dedicação, com empenho, buscando criatividade, tu acaba achando uma solução. Uma solução, outra, sempre tem, né? Sempre tem. E sempre que tu achou uma solução, tu já não é mais o mesmo, tu já é outra pessoa. Então, isso é o que eu carrego comigo. Subiu um grau. Subiu um grau. Como subimos todos nós ouvindo a história aqui do Éder Fernandes, esse empresário bem-sucedido, que tem essa história bonita, Éder, parabenizar pela tua história, tua trajetória, que siga com o sucesso, parceiro da rádio também, a Rede MB é parceira da rádio. Agradecer muito o aceite do convite aqui para dividir conosco uma trajetória que é bonita, é inspiradora, tenho certeza que quem ouviu também achou isso e vai seguir o teu modelo, teus conselhos, teu aprendizado, né? Esse grau que você subiu a cada desafio vivido. Além de te agradecer, é claro que eu quero que você anuncie as duas próximas, as duas que finalizam o Encontro Casual de hoje. Então tá, vamos lá então. Bom, tem a Astronautas de Mármore, a música antiga, né? Como eu te falei, né? Eu vou trazer as minhas, né? Pode ser aqui que... é do convidado. Exatamente. Então é Astronautas de Mármore, do Nenhum de Nós. E uma música que eu gosto muito também de escutar é a do Zé Ramalho, é Companheira de Alta Luz. Tá certo. Isso aí. Éder, mais uma vez, obrigado, tá, pela tua presença. Obrigadão, aqui no Douglas. Encontro Casual. Mais uma vez, nossa solidariedade a todas as vítimas das enchentes. Seguimos a cobertura na Unijuí FM, fazendo a nossa parte. E você que está ouvindo o programa aqui também, faça a sua, colabore, é hora de ajudar. Voltamos semana que vem com mais Encontro Casual aqui na Unijuí FM.